As regras da pensão alimentícia mudaram. Graças ao novo Código do Processo Civil, que já está em vigor, as punições para quem atrasa esse benefício dos filhos estão mais severas. Vão desde a inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, até a prisão em regime fechado. Aqui comigo no estúdio está a advogada especialista em direito de família, Raquel Cabus, que vai falar mais sobre o assunto com a gente. Primeiro, se colocar a situação do filho, a prisão seria mais uma punição também aos filhos do que ao devedor. Acredito eu, e muita gente acredita nisso. Como é que o direito define essa regra atentando naquela pessoa, no filho? Veja bem, eu não vejo nessa forma de ser uma punição ao filho. Até porque eu encaro maternidade e paternidade responsáveis. A partir do momento que você resolve ter filhos, o homem e a mulher, eles têm que saber que vão ter que exercer essa paternidade, essa maternidade com responsabilidade. O que inclui o quê? Zelar pela pessoa do filho, a manutenção do filho, prestar alimentos ao filho, que é muito além do que a palavra alimentos pode a pessoa vir a entender. Alimentos seria meramente alimentação? Não. Alimentos em sentido amplo, em sentido lato, importa em tudo aquilo que venha garantir ao filho, seja ele uma criança, seja ele um adolescente, ou até um filho que tenha seus 18 anos, a maioridade, mas ainda esteja estudando, proporcionar tudo aquilo que ele necessita para viver com dignidade. Isso é um preceito constitucional que está na Constituição, isso é um preceito que está no Código Civil, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É alimentação, é habitação, é lazer, é remédio, tudo isso implica nos alimentos. Então, se eu quero ter um filho hoje, eu tenho que saber que eu vou ter que garantir ao meu filho uma vida com dignidade. Então, eu tenho que exercer a maternidade responsável e a paternidade responsável. Então, por isso que eu não vejo a prisão como um castigo que vem atingir ao filho. É um meio coercitivo para fazer com que aquele pai ou aquela mãe que deixa de prestar essa assistência ao filho venha a prestá-la. Porque muitas vezes eles não querem dar os alimentos. É evidentemente que a lei ela foi modificada e ela vem correspondendo à expectativa do atendimento à pensão alimentícia. Mas o provedor retirado da sociedade e preso, ele não trabalha. Sim, isso é uma discussão que se diz muito. Mas existe uma coisa que se chama, que pouco utilizado pelas pessoas, e que inclusive no escritório eu falo muito, porque o advogado tem esse papel, e agora na questão dos alimentos também. Em toda a questão, o novo Código de Processo Civil vem a dizer, você é advogado, pare, e você está no Estatuto da Advocacia, na ética, que o advogado ele é um instrumento de conciliação também das partes, não fala só do seu cliente, não, das partes, não só do seu cliente, como da parte diversa, da parte contrária. Isso eu estava conversando hoje até com uma colega minha que faz direito de família também, que é a Hilda Couto Monte, que é especialista em família também, nós estávamos conversando isso. O advogado tem um papel de suma importância, de chamar a parte, não só a dele, como a contrária, para elas conversarem, dar conhecimento ao seu cliente. Se um homem vem ao meu escritório, ele quer entrar com ação de divórcio, ou ele saiu de casa, eu sou a primeira a dizer, o senhor sabe que existe uma ação chamada oferta de alimentos? Não precisa ele ser instado, provocado pelo filho, que ele sai de casa e deixa de prestar qualquer assistência material, a prestá-la. Ele pode ofertar os alimentos, ou nós, advogados, podemos chamar a outra parte, chegarmos a um acordo no escritório, e esse acordo vai ter força executiva também, com o novo CPC. Então, agora a nossa política é essa, buscar cada vez mais a mediação. Eu falo mediação porque na seara dos alimentos nós temos uma relação continuada. O que é uma relação continuada? Envolve as pessoas que têm vínculo. É diferente de um acidente de trânsito, onde você vai buscar uma conciliação. Porque alguém que bate o carro não conhece aquela pessoa, em princípio não conhece. Então, busca se resolver através de uma conciliação. Mas na seara de família, a gente procura o quê? Mediar. E o advogado pode mediar no escritório, fazendo até um acordo, as partes assinam, e isso vai ter valor, vai ter força executiva. Não precisa mais levar para homologação judicial. E a prisão já é uma medida extrema, não é? É uma medida extrema, mas necessária para aquele devedor, quanto mais aquele que realmente não quer pagar. Eu sempre digo,
o pai e a mãe, eles sabem da realidade, eles sabem o que os filhos precisam. Agora, quando ocorre essa ruptura desse relacionamento, seja um casamento, seja uma união estável, seja uma união homoafetiva, seja um arranjo familiar que for, o que acontece? Um ou outro, por conta do luto desse relacionamento que se desfez, começa a se vingar. E o elemento é o quê? Corta logo o quê? O valor da pensão dos filhos, deixa de dar assistência aos filhos. Muito mais do que algoz, os filhos são vítimas. Então, a prisão é uma medida extrema, por isso que é uma prisão sui generis, especial. Ele é preso, agora ele é preso em regime fechado, só que ele é afastado dos demais presos, mas é uma medida extrema, tem outras formas também que o novo CPC trouxe, para que você possa obter e receber esses alimentos. Porque também eu vou usar uma palavra forte, mas é porque eu milito nessa área há mais de 20 anos, é indecente o que a gente vê na prática. O que as pessoas fazem quando há uma dissolução de um relacionamento, como elas se comportam. Conforme a senhora disse, há um luto e o inconformismo. Porque às vezes o cidadão ou a cidadã, que dependendo de quem seria o provedor e quem iria pagar a pensão, porque a mulher também paga. Paga, né? Porque aquele que o filho fica morando, embora hoje a regra seja guarda compartilhada, só para explicar, a guarda compartilhada não significa você compartilhar, dividir matematicamente a residência. A guarda compartilhada é a divisão de responsabilidades, isso leva cada vez mais aquele que não tem o filho morando com ele, tem a convivência cada vez mais com aquela criança, porque ele também vai continuar sendo responsável pelo dia a dia da criança. Então, aquele que fica com a criança em casa, ele já está dando também, porque ele está pagando o condomínio, ele está pagando a energia, ele está dando a alimentação. Então, ele está dando também a parte dele, cabe aos dois. Às vezes, a petição, ela extrapola a capacidade do provedor ou da provedora, né? São dois lados distintos. E a gente percebe que existem somas astronômicas, né, que extrapolam a alimentação, né, a capacidade de gerenciar a vida do filho, dando um conforto a ele. Como se chega a esses números e como se modifica? Também na conciliação, a Justiça já entende esse processo? Eu costumo dizer que, às vezes, há um equívoco. Quando a gente vai fazer uma petição de alimentos, o que a gente tem que fazer? Conversar com o cliente e, primeiro, conscientizar o cliente. Olha, quando há uma ruptura da vida em comum, a não ser que você seja seja milionário ou pobre demais, mas quando você é classe média, a quebra automaticamente faz com que também caia o nível de vida, porque não vai ser mais uma conta de luz, vão ser duas, não vai ser mais um condomínio, vão ser dois. Então, matematicamente, é inevitável essa quebra. Cabe ao advogado que está ali dizendo tentar conscientizar o cliente disso e pedir ao cliente o quê? Quais são as necessidades dessa criança e realmente a possibilidade daquele que vai prestar os alimentos. E você apresenta na petição uma planilha. Se ela vier de forma exorbitante, o que acontece agora com o novo Código de Processo Civil? Tem a mediação, como eu disse, é uma relação continuada, são pessoas que têm um vínculo familiar. Então, na mediação, o mediador vai fazer com que aquelas pessoas, parta delas, o entendimento, elas comecem a fazer como se fosse uma análise, uma terapia, entender o porquê dessa briga, porque não sou eu, advogada, que sei a realidade da vida deles, não é o magistrado que vai conseguir saber realmente a realidade da vida deles, mas eles sabem. Então, a gente tem que fazer com que eles parem, eles pensem, eles reformulem e consigam afastar a quebra daquela relacionamento que eles tinham com a parentalidade, a relação que eles têm em relação aos filhos, e que eles realmente prestem, um cobre do outro, realmente o que sabe que o outro pode prestar e realmente a necessidade que eles sabem que os filhos têm, porque todos dois sabem. E depois desse problema do luto, do inconformismo, vem a alienação parental, que já vai parte para outro crime, né? E que não é bem vista pela sociedade e é um sofrimento para o filho, né?
Aí é um sofrimento para o filho. Agora, a questão da alienação parental, a gente tem que analisar toda através de uma equipe multidisciplinar na justiça, não só composta de psicólogos, mas de assistentes sociais, de professores, para poder realmente se chegar a essa pedra de toque e ver se realmente está acontecendo a síndrome da alienação parental. A alienação parental ou a síndrome da alienação parental. A alienação parental é quando um genitor começa a denegrir a imagem do outro para a criança. Podendo chegar à síndrome da alienação parental quando a própria criança, ela começa a denegrir a imagem do outro genitor. Aí a coisa já é terrível. Mas para isso nós também precisamos analisar cada caso concreto e com equipe multidisciplinar que vai assessorar todo o judiciário. Isso acontece muito também tendo em vista o rompimento desse relacionamento, desse luto, dessa vingança, dessa raiva porque não deu certo. Essas regras valem para os dois lados, né? Valem para os dois lados, porque cabe tanto ao pai quanto à mãe prestar assistência material aos filhos. O poder familiar, ele é exercido por ambos os genitores, tanto o pai quanto a mãe. Então cabe aos dois sustentar os filhos. Hoje nós temos várias formas de família, não é? Funciona também no caso da junção homofóbica? Funciona do mesmo jeito. Aquele que fica, a guarda vai ser compartilhada, porque a regra, salvo raríssimas exceções, é que não é deferida a guarda compartilhada, e sim a guarda única, mas independente da guarda ser compartilhada ou única, a pensão alimentícia cabe. Então, eles têm que prestar. Aqueles que são os pais da criança, ou as mães da criança, ou pai e mãe da criança, todos os dois têm que prestar os alimentos na medida dos seus rendimentos e dos bens que eles, porventura, venham a ter. Agora, ela é proporcional. Antes mesmo até de existir a lei, eu acho que o entendimento é importante, né? Afinal de contas, se forma família para procriar, ter filhos, e eles serão filhos sempre, né? É o que eu digo, a parentalidade não vai acabar nunca. Você acabou o relacionamento. Só que as pessoas precisam... Isso aí tem que vir toda uma política de conscientização. A pedra de toque do Código de Processo Civil agora é a política da paz, obtido através da conciliação para relações eventuais ou através da mediação para relações continuadas. Mas para isso você também precisa conscientizar, ter programas de conscientização da população. Conscientizar, eu digo, políticas de base. Vamos o governo, vamos a prefeitura, a nível de prefeito, de governador, começar a trabalhar na base, nas escolas, porque aquela criança que está ali na escola hoje, seja ela do gênero feminino, seja ela do gênero masculino, amanhã vai ser um pai, vai ser uma mãe, e ele vai ter que ter a consciência de que filho, quando nós temos filhos, nós temos que exercer a paternidade e a maternidade responsáveis, que implica em prover a educação do seu filho, em prestar toda a assistência material que ele necessite para que ele possa crescer de forma saudável, para que não lhe falte os alimentos no sentido amplo para a sua subsistência. Até porque no país que nós estamos, nós precisamos qualificar as pessoas. A vida está difícil. Então, se você deixa de prestar alimentos ao seu filho, você está o privando de amanhã ter uma profissão, de amanhã ter qualidade de vida. Então, hoje, o Código de Processo Civil o juiz pode determinar a prisão de 1 a 3 meses, a pena agora é cumprida em regime fechado, mas ele é afastado dos demais presos, pode determinar o protesto também da dívida alimentar, pode determinar também a inclusão no cadastro de inadimplentes também, isso também é possível. Mas então, são medidas extremas. São medidas, né? A mais extrema é a prisão, né? Essas são medidas que eu diria até para que você force, porque ninguém quer ver o seu nome num protesto, muito menos no rol, lançado no rol dos maus pagadores, no SPC, no Serasa. Então, são medidas que nós vamos tomando para que conscientize aquele pai, aquela mãe, que ele tem que continuar a pagar alimentos. Conversamos com Raquel Cabuz, advogada especialista em Direito da Família. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 11h30 da manhã. Lembrando que às 7 da noite tem reprise. Bom final de semana.